Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 18. Segunda Reis 5, de 1 a 19. E a palavra de Deus nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, as boas vestes, e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã, com seus cavalos e carros, foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceites o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra,
pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu: vá em paz. Essa é uma história muito conhecida do Antigo Testamento. Com certeza você já ouviu algumas mensagens sobre como Deus curou o grande comandante da Síria, Naamã. Mas hoje nós não vamos falar sobre Naamã. Nós não vamos falar como foi que Naamã foi curado de uma maneira milagrosa. Nós não vamos falar sobre Naamã nessa noite, apesar de que nós precisamos lembrar exatamente o que aconteceu com esse comandante. E o capítulo 5 de 2 Reis apresenta esse homem, que é um forte guerreiro, que era o campeão do seu senhor, o rei da Síria. Nós precisamos lembrar também que esse era um momento muito conturbado na vida de Israel. O reino de Israel estava dividido em duas partes: ao norte Israel, ao sul Judá. Deus estava trabalhando com o seu povo. Deus permitia que uma hora ou outra eles sofressem algum tipo de opressão das nações vizinhas, justamente para que eles se lembrassem que eles estavam vivendo uma vida que não estava agradando o Senhor Deus de Israel. Muitas vezes esse povo era confrontado com o seu pecado através dos profetas. Deus falava através desses homens e os convidava a uma vida de arrependimento. Mas o povo de Israel, obstinado, decidido a não se voltar para Deus, cada vez mais se afastava do Deus verdadeiro e buscava outros deuses, outros falsos deuses, deuses que eram deuses das nações vizinhas. E aqui nós encontramos justamente um desses momentos onde Deus dá vitória à Síria. Eles não estavam em guerra, a Síria e Israel, mas o fato é que Deus permitia que a Síria tivesse certo êxito ao invadir parte do território de Israel. E no meio dessa história, no meio desse contexto, nós encontramos justamente a narrativa que nos fala sobre Naamã. Mas a narrativa de Naamã, ela só faz sentido quando nós gastamos um pouquinho mais de tempo nos primeiros versículos do capítulo 5, e eu convido você a acompanhar comigo essa leitura. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria,
ele o curaria. Naamã só foi curado porque uma menina trouxe boas novas a ele. Porque uma menina se dispôs na mão de Deus e disse para a sua senhora que se Naamã, o seu senhor, procurasse o profeta, estivesse na presença do profeta Eliseu em Samaria, ele seria curado da sua doença. Na verdade, a lepra talvez não seja a doença específica de Naamã, mas com certeza era um problema muito grave de pele. Nós não sabemos qual era esse problema, mas nós sabemos que esse problema trazia várias consequências à sua vida. Apesar de ele ser um homem poderoso, apesar de ele ser um homem muito inteligente, afinal de contas era um comandante, apesar desse homem ter prestígio diante do rei da Síria, esse homem se deparou com um problema no qual todo o seu estudo, posição social, força física se mostraram totalmente inúteis. Esse homem ficou doente. Talvez ele adquiriu um câncer de pele. E essa doença ficava estampada em seu rosto e em seu corpo. E essa doença mostrava que, na verdade, aquele homem era um homem debilitado. Muitos dos leprosos na antiguidade, também no Novo Testamento, eram obrigados a deixarem o convívio da sociedade e o convívio das suas famílias. Imagine então a situação em que Naamã se encontrava. Mas tudo muda quando uma menina resolve compartilhar com a esposa de Naamã que existe um homem de Deus, que existe um profeta do Senhor em Israel, na Samaria, e que se Naamã estivesse na presença desse profeta, ele poderia não, ele seria curado do seu mal. Mas veja bem, Naamã com certeza é um personagem importante nessa história. Mas mais importante que Naamã nessa história é aquela menina que compartilhou essa mensagem de esperança com esse comandante. Ali nós encontramos uma situação extremamente delicada. Por quê? Porque nós vemos que Israel tinha fracassado diante de Deus. O povo de Israel vivia em desobediência e por isso estava sofrendo as consequências de suas decisões. Eles eram uma hora e outra atacados pelos ímpios, pelas nações vizinhas, eram muitas vezes derrotados, como a Síria aqui foi vitoriosa nesse momento. E como resultado, Israel não tinha paz. Israel uma hora ou outra era saqueada, era roubada, seus homens, suas mulheres eram mortos, muitos eram levados para a Síria como escravos. E aqui que nós encontramos justamente essa história dessa menina. Agora pense você, quem era essa menina?
Essa menina nem nome tem, para começo de conversa. Não era alguém que era importante. Essa menina já não gozava de uma posição privilegiada. Era uma mulher, mas não era nem uma mulher, porque era uma menina, uma criança. Era pobre. Ela não era alguém que merecia a atenção, pelo contrário, desprezo. Porque naquela época, e muitas vezes hoje, nós pensamos que as crianças não sabem nada, que as crianças não têm grande valor. Ela era órfã, afinal de contas, ela foi tirada da sua família. Nós não sabemos nada a respeito do seu pai, nós não sabemos nada a respeito da sua mãe, nós não sabemos nada se ela tinha ou não irmãos e irmãs. O fato é que ela foi levada cativa como escrava para uma terra distante, para uma nação estranha. Era uma menina, era mulher, era pobre, era escrava, não tinha família, e agora ela era também uma estrangeira. Que situação difícil dessa. De um dia para o outro, ela é tirada do seu lar, ela é tirada do seu país, ela é tirada do convívio com os seus. Tudo aquilo que ela conhecia simplesmente desaparece. Ela é levada como prisioneira, agora é feita escrava, trabalha agora e serve uma família desconhecida, um senhor e uma senhora. E esse relacionamento, não pense você que era um relacionamento de afeição, de cuidado. Não, porque é muito claro que aquela menina era escrava da senhora, da esposa de Naamã. Aquela menina, ela tinha todos os motivos para alimentar ódio em relação a Naamã, em relação à mulher de Naamã. Afinal de contas, a sua terra foi invadida, ela foi feita prisioneira, ela foi levada cativa. Ela tinha todos os motivos para alimentar dentro do seu coração uma amargura. Ela tinha todos os motivos para ter perdido a sua fé. Eu não sei se você agiria da mesma maneira que essa menina agiu diante de Naamã. Eu não sei se eu agiria dessa maneira como essa menina agiu diante de Naamã. Ela não se apegou ao ódio, ela não se agarrou à amargura, ela não abriu a mão da sua fé. Pelo contrário, mesmo em meio a todas essas circunstâncias difíceis, mesmo ela sofrendo todo esse tipo de sofrimento em todas as áreas da sua vida, essa menina que não tem nome demonstra fé, demonstra perdão e demonstra amor para com o seu opressor. É de ficar com a boca aberta. Porque nós poderíamos imaginar que aquela menina não via a hora de fugir, ou quem sabe até mesmo de
os seus senhores. Aquela menina poderia simplesmente ter abandonado a sua fé. Afinal de contas, onde está Deus em toda essa situação? Deus permitiu que Israel fosse invadido. Deus permitiu que o meu povoado fosse destruído. Deus permitiu que eu caísse nas mãos do povo inimigo. Onde está Deus? Que não me preservou com meus pais, que não me preservou na minha terra, com o meu povo, no meu lar. Mas não foi isso que essa menina demonstrou na história que nós acabamos de ler. O problema é que, assim como Israel desobedeceu a Deus, e em algum momento perdeu de vista o agir bondoso de Deus para com a nação, nós também, muitas vezes, agimos da mesma maneira. Nós, como povo de Deus, muitas vezes incorremos nos mesmos erros. Nós acabamos vivendo uma vida de desobediência, nós nos apegamos a outros falsos deuses, e esses falsos deuses não são esculpidos em madeira, em pedra, mas esses deuses acabam se tornando toda a nossa fonte de alegria e de esperança. E esses deuses hoje têm outros nomes, que é o dinheiro, que é o nosso trabalho, que é o nosso lar, que é uma ou outra pessoa, onde nós colocamos toda a nossa confiança nessas coisas e nessas pessoas que não são o verdadeiro Deus de Israel. Da mesma maneira como Israel fracassou em cumprir a sua missão, e a missão de Israel era uma só, única. Israel foi escolhido não para ser simplesmente uma nação abençoada, mas o seu chamado foi para que, através de Israel, as nações do mundo fossem abençoadas. Israel deveria testemunhar do Deus verdadeiro. Israel deveria atrair as nações ao verdadeiro Deus invisível. Mas isso parece que não muda, porque nós continuamos, nós perseguimos os mesmos erros do passado. Nós nos apegamos a outros deuses, nós abrimos mão da nossa missão, nós queremos sim ser abençoados, mas não estamos preocupados em abençoar outras pessoas. Nós queremos sim ouvir de Deus, mas não estamos tão ocupados em fazer com que outras pessoas conheçam o Deus verdadeiro. Mas em meio a toda essa situação terrível, nós somos confrontados com esses pequenos exemplos na palavra de Deus. Pessoas que não eram grandiosas, pessoas que não tinham muito poder, pessoas que não tinham muita inteligência, não eram pessoas que tinham grande influência, mas pessoas que tinham o seu coração totalmente voltado para Deus. Enquanto a nação de Israel fala em atrair as nações para Deus, nós encontramos uma menina escravizada, empobrecida, miserável, vivendo numa terra desconhecida, servindo como escrava, longe de tudo aquilo que lhe dava segurança e que lhe dava conforto. E Israel, que falhou nessa missão, agora é colocado ao lado dessa menina, que apesar de todas as circunstâncias adversas, dá testemunho do Deus verdadeiro,
do Deus que cuida da vida do seu povo, do Deus que pode sim abençoar todos aqueles que o buscarem com sinceridade, com arrependimento, com vontade. Essa menina tinha tudo para não fazer nada, e fez. Ela abençoou Naamã ao contar para a esposa dele que em Israel existia um profeta do Deus verdadeiro e que esse profeta poderia curar. É de nos causar espanto isso, porque ela tinha todos os motivos para ficar quieta. Pelo contrário, eu quero que esse Naamã seja curado, eu quero mais que ele morra, e morra rápido. Talvez muitos de nós no lugar dela até orássemos, pedindo que Deus trouxesse juízo para a vida de Naamã, mas não é isso que aquela menina faz. Mesmo em meio a todas as suas dificuldades, mesmo em meio a todos os seus problemas, aquela menina não abre mão de ser uma bênção para as outras pessoas. E hoje, diante do exemplo daquela menina, eu e você também somos convidados a agir da mesma maneira, a termos fé, mesmo em meio às dificuldades, a abrirmos mão da amargura, a transbordarmos de amor e de compaixão para com as outras pessoas. Eu e você somos convidados hoje a agir como aquela menina agiu diante de Naamã. O problema é que muitas vezes nós nos fechamos em nossa redoma ao enfrentarmos os nossos problemas, e nós queremos simplesmente que Deus se volte para a nossa vida, para o nosso mundo, para as nossas dificuldades, e nós esquecemos que temos um chamado, uma missão a cumprir, e essa missão tem que acontecer mesmo em meio às nossas debilidades, mesmo em meio aos nossos problemas. E segura aí, porque Deus trabalha dessa maneira. E por isso uma pessoa que não tem uma vida perfeita, mesmo não tendo uma vida perfeita, é capaz de testemunhar a respeito do poder de Deus. E por isso mesmo uma pessoa que está passando por problemas é capaz de dizer que Deus não é refém de nenhum problema, não é refém de nenhuma pessoa, e que Ele pode agir se Ele bem quiser, bem entender. Muitas pessoas dizem o seguinte: olha, quando eu tiver todos os meus problemas resolvidos, quando Deus me abençoar nisso, quando Deus me abençoar naquilo, quando isso acontecer na minha vida, quando aquilo acontecer na minha vida, então quem sabe eu vou cumprir a missão de Deus para a minha vida. Mas o exemplo dessa menina não nos indica que essa é a verdade. Pelo contrário, parece que Deus usa a debilidade daquela menina para que a sua graça, a graça de Deus, enche todos os espaços, toda a história. Nós estamos aqui reunidos nessa noite, e muitos de nós aqui gostam de uma posição, de uma situação infinitamente mais favorável do que aquela menina. Muitas pessoas aqui têm bons trabalhos, bons empregos, pessoas que têm boa formação,
pessoas que não estão passando necessidade financeira, pessoas que têm abundância, pessoas que têm inteligência, pessoas que têm dons e têm talentos de sobra, mas que mesmo assim se recusam, assim como Israel fez, a cumprir a missão de Deus. Pessoas que estão apegadas ao seu conforto, ao seu comodismo, pessoas que não são capazes de reconhecer de fato, com a sua vida e com o seu serviço, que todas essas coisas vêm das mãos do Senhor. Mas é verdade também que existem muitas pessoas aqui que são simples, que talvez não saibam nem ler e escrever, pessoas que moram em condições extremamente humildes, pessoas que aparentemente não possuem um dom, um talento, mas pessoas que, a exemplo dessa menina, são usadas poderosamente na vida de outras pessoas. Não espere que Deus resolva todos os seus problemas, para que você então possa ser usado por Deus. Pelo contrário, entendam que Deus quer trabalhar na sua vida, enquanto Ele usa a sua vida para trabalhar na vida de outras pessoas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós